Amém. Olá, boa noite, graça e paz. Bom estar de volta. Estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus, que Ele tem nos concedido mais esse momento. Bom, nós vamos dar continuidade à meditação aqui na oração do Pai Nosso, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 13, uma oração para ser vivida. E o versículo 13 nos diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, esse texto já começa, esse versículo nos ensinando algo que nós aprendemos durante toda a oração, que é algo que está no plural, não nos deixes, né? Não é não me deixe. Assim como o Pai Nosso, o Pão Nosso, não nos deixe. Isso nos ensina nós devemos orar não somente pelas nossas vidas, pedir a misericórdia de Deus, mas que também nós devemos orar uns pelos outros para que todos sejam fortalecidos na vida espiritual, para que nenhum se perca pelo caminho, porque nós não desejamos que nenhum se perca. Amém? A segunda coisa que nós já aprendemos aqui no versículo de número 13 é que é a oração de alguém que não confia em si mesmo, né? No sentido da salvação e no sentido de de permanecer firme, depende do Senhor. Isso aqui é uma oração de um dependente, né? E não nos deixe cair em tentação. Ele está pedindo para que Deus o abençoe, para que Deus o guarde, para que Deus o livre dessa queda, o livre da destruição. Então, a primeira coisa que nós já aprendemos aqui no início é que a oração que não pode ser só pela nossa vida, porque ela se tornaria uma oração egocêntrica, egoísta. E a segunda coisa é que a oração de alguém que está dependendo de Deus, pois sabe que ele é frágil e sabe que Deus é poderoso, e Deus pode guardá-lo e pode livrá-lo em nome de Jesus. Amém? E está falando, livra-nos, não nos deixe cair em tentação. De onde procedem as tentações? Qual a origem da tentação? De onde ela vem? Algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas afirmarem isso de forma equivocada, que Deus está o tentando quando ele está passando por alguma dificuldade ou algo assim. Mas eu quero ler um texto aqui na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos ler o versículo 12 também, que vai dizer que Deus não tenta ninguém. Nos diz assim no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, feliz é o homem que resiste às provações, que atravessa as provações sem perder a fé e que permanece fiel ao Senhor em todas as fases da vida, porque ele receberá a recompensa, que é a coroa da vida, que Deus dará àqueles que amam a Deus verdadeiramente. Versículo 13: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, toda e qualquer tentação não procede de Deus. Não é um ato de Deus, não é uma iniciativa de Deus, não é algo que acontece em Deus, porque Deus não tem parceria com o mal. A tentação, às vezes, geralmente é para nos destruir, nos arrastar. Então Deus não tem parceria com isso. A tentação não procede de Deus de nenhuma forma. Agora o versículo de número 14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, de onde vêm as tentações? Vem da nossa própria cobiça, vem do nosso próprio interior, vem daquilo que nos atrai, vem daquilo que nos seduz, vem daquilo que nos envolve. Então, as tentações, elas vêm do seu interior, do meu interior. Nós só somos tentados pelas nossas fraquezas, por aquilo que é atraente, por aquilo que para nós é sedutor, e não somente no sentido da vida moral, mas em todos os sentidos, da vida financeira, até mesmo da vida espiritual. Por exemplo, tentados a não orar sempre, né? Sempre que nós estamos diante de um entretenimento, nós somos tentados a não ter tempo para passar com Deus, não ter tempo de oração. Nós somos envolvidos, né, pelo entretenimento, pelas coisas deste mundo, e às vezes nós somos tentados
a distanciar do Senhor. Então, nós somos tentados por aquilo que está instalado no nosso interior, por aquilo que está dentro de nós, pela nossa natureza, pelos desejos do nosso coração, por aquilo que está enraizado profundamente na nossa natureza pecaminosa. Eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, para que a gente veja a diferença da tentação de Jesus e a nossa tentação. O capítulo 4 de Mateus fala da tentação de Jesus, que no versículo 2 até o versículo 4 diz assim a palavra de Deus. Aí depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, após jejuar 40 dias, o tentador chega e oferece o que para Jesus? O Senhor tem poder, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome e come. Não há nada mais tentador nesse momento, depois de 40 dias, um período longo, extenso de jejum, não um desejo maior, humanamente falando, do que de comer pão. Então ele tenta Jesus para que Jesus faça demonstrações de poder, mas Jesus vai dizer para ele, respondendo com a palavra, não só de pão viverá o homem. Então nós somos tentados pelas fraquezas, né? Não no caso de Jesus, mas quando se refere a nós, por aquilo que nos atrai. Qual é a diferença então entre a tentação de Jesus e a nossa tentação? A tentação de Jesus, ela acontece de fora para dentro, é algo simplesmente externo, não está dentro de Jesus, não é algo que é atraente para Jesus, não é algo que envolve a natureza de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, santo e perfeito. Então não há cobiças pecaminosas em Jesus. Então fica apenas no campo externo da vida. Agora, a nossa tentação, lá Tiago 1, versículo 14, diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, ou seja, é algo que está dentro, enraizado na nossa natureza pecaminosa. Então a diferença é essa: Jesus foi tentado de fora para dentro, isso não surte efeito nele, porque o seu interior é santo, a sua mente é santa, o seu coração é perfeito. E nós somos tentados de dentro para fora, é por aquilo que nós cobiçamos, desejamos, por aquilo que nós fixamos os nossos olhos, por aquilo que o nosso coração se inclina, de dentro para fora. Essa é a grande diferença entre a tentação de Jesus e as nossas tentações. Ok? Eu quero ler um texto aqui com vocês, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ok? Então é o seguinte, a primeira parte diz aqui que não há tentação que não seja humana, ou seja, não há tentação que vá além das nossas forças. Não há tentação que nós não possamos resistir. Não há tentação que vai além daquilo que é meramente humano. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, a parte B aqui já reforça a primeira parte, que diz que não vai além da nossa capacidade. E a terceira parte vai dizer, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, a misericórdia de Deus ela é tão extensa, tão grande na nossa vida, e a graça, que quando nós somos tentados, Deus provê uma porta de escape, uma segunda opção, uma decisão que você pode tomar. Ou você cede à tentação, ou você entra por outra porta. Essa outra porta é uma válvula de escape, essa outra porta é uma segunda decisão que você pode tomar. Essa outra porta é o lugar onde você pode entrar para que você não seja arrastado pela própria tentação. Deus abre uma porta, Deus dá a oportunidade para que nós possamos fugir da tentação, para que possamos não ceder à tentação, para que possamos não vivenciar a tentação. Então Deus sempre provê para nós a salvação.
E no caso da tentação, Deus provê para nós a salvação, provê para nós o escape. Amém? Então, a misericórdia de Deus vai além daquilo que nós possamos compreender em toda e qualquer situação. Você terá uma oportunidade de não ceder à tentação. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler aqui, deixar esse texto com vocês também, que Jesus diz assim, capítulo 26, versículo 41. Bom, vamos ler aqui o versículo 38, diz: então lhes disse, Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele convidou os discípulos para orar com ele aqui no Getsêmani, há pouco tempo da sua crucificação, e a alma, o interior está angustiado, está profundamente triste. Ele pediu companhia na oração. Ao versículo 40, e voltando para os discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Aí o versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então Jesus quer companhia para orar, ele se retira um pouco para orar, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo, e ele diz para os discípulos no versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então Jesus ele nos ensina algo aqui extremamente importante. Jesus venceu a tentação porque é santo, mas ele nos dá o exemplo de como nós vencemos a tentação. Nós vencemos a tentação com vida de oração. Jesus aqui está orando, e Jesus passa a noite toda orando. Ele encontra os discípulos dormindo e ele vai dizer: orai e vigiai. Então nós devemos orar para ser fortalecida, se nós venceremos a tentação se tornará cada vez mais frágil, mais fraca, mais desinteressante quando nós somos fortalecidos no Espírito, porque na presença de Deus nós descobrimos um prazer, nós descobrimos um tesouro, nós descobrimos algo muito maior que gera em nós um desejo de conhecer ainda mais a Deus. Isso nós aprendemos na vida de oração. Então as outras coisas, tudo é secundário, tudo tem um valor menor. Quando a presença de Deus se manifesta como experiência na nossa vida, todas as outras coisas têm um valor menor. E a segunda coisa que ele menciona aí é a respeito do vigiar. Então, é uma moeda aí com seus dois lados. Uma coisa completa a outra. Se eu só oro e não vigio, não estou vigiando, então eu estou sendo imprudente. Se eu só vigio e não oro, então não terei força espiritual suficiente para resistir. O vigiar, o que seria? É quando eu tenho problema com álcool, por exemplo, e ao voltar do trabalho, eu passo por uma rua onde tem conhecidos, onde é uma rua cheia de bares, né? Suponhamos que eu sou dependente de álcool, então ao voltar do trabalho, o que seria vigiar? Passar por um lugar onde não tem bares, onde não tem conhecidos bebendo, onde ninguém vai me chamar para sentar à mesa, evitar esse trajeto, evitar esse caminho, ok? No caso, por exemplo, assim, de alguém que é diabético, né? Então, no caso do diabético, vigiar para ele é não fazer estoque de doce em casa, né? Não esconder doce no armário, não esconder doce no guarda-roupa, né? Não deixar bolo ali na cozinha, não deixar doce, a variedade de doce ali na cozinha, onde é um lugar que ele passa sempre, e todas as vezes que ele passa, ele vê aqueles doces, aquele bolo, e ele sabe que a saúde dele não permite. Então o vigiar é comprar somente aquilo que ele pode comer, e ele comeu e acabou, né? Se ele tiver ali à vista, se estiver um estoque, se estiver o tempo todo tendo contato com aquilo que o doce para ele, no caso, é uma tentação, ele vai ser vencido. Uma coisa que nós temos que ter consciência de que nós não podemos dialogar com a tentação. Se você conversar com a tentação achando que você é tão forte assim, você será vencido por ela.
O que Jesus nos ensina a respeito não somente do mundo, do diabo e da tentação é resistir, é simplesmente ignorar a tentação, e assim nós a venceremos com a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Então, de onde vêm as tentações? Elas vêm da nossa própria cobiça, não procede de Deus, procede daquilo que está dentro de nós. E a segunda parte vai dizer: mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Então ele continua orando: livra-nos do mal. Mas que tipo de mal é esse? Seria o mal, livra-nos de um acidente, livra-nos de uma enfermidade, livra-nos de ser assaltado? Ou seria o mal, livra-nos de nós mesmos, da nossa inclinação pecaminosa, livra-nos da nossa tendência para o pecado, livra-nos do nosso orgulho, da nossa soberba, livra das nossas más intenções, maus pensamentos? Ou seria, livra-nos de um mal maior, que é livra-nos da condenação, do inferno, do fogo? Eu acredito que se aplica nesses 3 pontos, que nós possamos orar e pedir a Deus que guarde as nossas vidas, possamos orar e pedir a Deus que livre-nos de nós mesmos, uma vez que nós somos inclinados, aquilo que não é agradável, aquilo que é destrutivo, e que Deus, sobretudo, nos livre da condenação eterna, porque só Cristo pode nos salvar. E a salvação é pela graça, nós não a merecemos e não podemos pagar por ela. Então ela é um presente de Deus, é crer em Jesus, obedecer a tua palavra fielmente até o fim e será salvo em nome de Jesus. Há pessoas que elas têm medo da morte, mas não têm medo de ir para o inferno, porque ela não tem noção do que é passar uma eternidade separado de Deus, que é a sua essência. A mente dela, ela ainda não parou para pensar sobre isso. Que uma enfermidade, uma morte física, ela é muito pequena comparada a uma eternidade de condenação. Então, quando nós pedimos para que Deus nos cure, o que adianta ser curado e ser condenado na vida eterna? O que adianta receber um livramento de um acidente e ser condenado na vida eterna? O que adianta nós recebermos uma bênção, mas não estar caminhando na palavra de Deus conforme Jesus ensinou para que possamos ser salvos? Então pense nesse mal maior. Livra-nos de todo mal. Acho que todo mal condensado, simplificado, se resume em estar separado de Deus, se resume em aquilo que a Bíblia trata como inferno, um lugar onde a presença de Deus não está, um lugar de sofrimento, um lugar onde haverá dores, ranger de dentes, um lugar onde haverá condenação, gemidos. Então, é nisso que nós temos que pensar: Senhor, livra-nos de ter uma vida que nos leve à condenação, em nome de Jesus. Amém? Então nós venceremos na presença de Deus. Nós venceremos com oração, nós venceremos ao vigiar e nós venceremos pela graça de Jesus. Quando nós clamamos pela salvação e misericórdia, Ele vem e Ele nos socorre, Ele nos abençoa, Ele nos sustenta e Ele nos livra desse mal terrível que é a condenação, porque a salvação pertence a Deus e não a nós. Amém? Que Deus possa te abençoar e te fortalecer, porque a tentação não nos falta, nós estamos rodeados de tentação, provocações não nos faltam em nenhum momento, coisas para nos arrastar, coisas para nos seduzir para longe da presença de Deus, não nos falta e não nos faltará nunca enquanto nós estivermos aqui. Desejos interiores pecaminosos faz parte da nossa natureza. Somos tentados por aquilo que nós cobiçamos, desejo voraz. É nas profundezas do nosso interior que está enraizada as nossas tentações. E ela é intransferível. Não podemos dizer: o diabo me tentou, o outro me tentou, por isso eu caí, por isso eu fui arrastado, por isso eu cedi. Não, a tentação ela é sua, ela é minha, ela é intransferível. Nós não podemos transferir a culpa, a responsabilidade dela para ninguém, porque ela está instalada no nosso interior, ela não pode ser terciarizada, ela não pode ser transferida.
Então, é a nossa vida, é a nossa caminhada. Nós estamos falando aqui de oração, oração do Pai Nosso. Então, é orar e vigiar. Quando nós resistimos, ignoramos, nós vencemos. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo, né? E não deis lugar ao diabo, resistir ao diabo, se aproxime de Deus. O grande problema é quando nós invertemos. Nós resistimos a Deus e nos aproximamos daquilo que nos afasta de Deus, do diabo ou do mundo, enfim. A Bíblia diz para que você resista ao diabo, não a Deus. Então se aproxime de Deus e resista o diabo, e Deus te fará um vencedor pela misericórdia, pela graça dele, pela bondade de Deus. Amém? Porque finaliza assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, teu é o reino, só Deus nos coloca no reino, na salvação, no reino do teu amor. Teu é o poder, só Deus tem poder para nos salvar. Então, oremos para que Ele nos salve e nos coloque no teu reino, né? E que a nossa vida glorifique a Deus para sempre. Amém. Amém quer dizer que assim seja. Então, amém. Que assim seja na sua vida, na minha vida, que Deus te abençoe, que você permaneça firme, em nome de Jesus. Vamos orar então, rapidamente? Pai amado, Deus querido, nos fortaleça, livra-nos, ó Deus, de todo e qualquer mal, livra-nos de nós mesmos, mas sobretudo livra-nos, ó Deus, da condenação eterna, em nome de Jesus. Fortaleça cada um dos meus irmãos, para que possam, Senhor Jesus, permanecer firmes no Evangelho do Senhor, para que, ó Deus, possamos entrar no Teu reino e desfrutar de uma vida eterna, abundante, em nome de Jesus. Não nos permita ser arrastado, Deus, para a destruição, para aquilo que destrói a nossa família, destrói a nossa vida, destrói, Deus, a nossa vida espiritual, destrói, Deus, tudo aquilo que diz respeito a nós. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã.